TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 5 de março, e você confere agora um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: ligação entre Bingen e Quitandinha passa para a fase de teste em Petrópolis. Comerciantes de Petrópolis amargam prejuízos causados pela chuva do dia 15 de fevereiro. Casos de estelionato têm alta em Petrópolis. Terreno do Caetitu em Correias vai ser disponibilizado para a construção de residências para vítimas das chuvas do dia 15 de fevereiro. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. A ligação viária entre Bingen e Quitandinha, em Petrópolis, está em uma nova etapa. Agora vai ser criado um grupo técnico de trabalho para viabilizar a implementação em fase de testes. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mediante da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis, confirmou que um grupo técnico de trabalho vai ser feito para viabilizar a implementação da ligação entre o Bingen e Quitandinha. Foi criado um grupo técnico de trabalho acerca dessa questão aí da ligação viária do Bingen e Quitandinha, e já temos uma minuta de termo de cooperação técnica envolvendo Estado, município, ANTT e Polícia Rodoviária Federal. No dia 24 de fevereiro, a Promotoria de Justiça e os representantes do Poder Público se reuniram para cobrar agilidade na implantação da medida, que é prevista no Plano de Mobilidade Urbana e no Plano Diretor da cidade. Com o desastre, tornou-se ainda mais importante realizar a ligação entre os locais, uma demanda antiga para a população da cidade. Em decorrência desse desastre, a gente chegou à conclusão que seria muito importante fazer a ligação viária do Bingen e Quitandinha, que é uma proposta já presente no nosso Plano de Mobilidade Urbana e também no nosso Plano Diretor. O objetivo é que em 90 dias seja realizado o teste operacional de inversão de fluxo de tráfego, em uma faixa da BR-040 entre os quilômetros 83 e 80, que permite a ligação direta entre as duas áreas do município. Esperamos que depois de um prazo de testes que será de 90 dias nessa inversão de via, a gente possa ter um legado, pelo menos, desse desastre que deixou tantas vítimas e tanto sofrimento, né, e tantas demandas para serem resolvidas. Após as chuvas que atingiram Petrópolis, muitos comerciantes perderam tudo. Os prejuízos são enormes e vai demorar para que todo investimento seja recuperado. 2 semanas após a tragédia em Petrópolis, alguns lojistas tentam retomar a rotina. Os prejuízos com as mercadorias perdidas durante a enchente foi grande. A estimativa é de 100 milhões de reais. A loja de artigos de presentes do Márcio, na rua 16 de março, completou 1 ano nesta terça. E o comerciante relata que perdeu mercadorias. Tive alguns prejuízos, mas perto do que muita gente perdeu, eu não perdi nada. Vamos dizer assim, que a perda que eu tive perto da maioria, o pessoal dos quiosques do Marquese e outras tantas lojas mais, por ser a última loja da galeria, uma galeria que nunca nem tinha entrado água, entrou 60 centímetros de água, mas minha perda, graças a Deus, material foi pequena. O Sebrae calcula um prejuízo de 665 milhões de reais no produto interno bruto da cidade. Em Petrópolis, pelo menos 300 estabelecimentos perderam mercadorias ou foram afetados por conta das enchentes. A estimativa para a retomada total do trabalho é de 3 meses, ou seja, apenas no fim de maio. Márcio ainda comenta que o movimento caiu após a tragédia. Já afetou diretamente muita coisa. Semana passada eu já comecei a abrir a loja. 4, 5 horas da tarde a cidade fica fantasma. Acho que é por conta do horário que começou a acontecer, então você vê quase ninguém na rua. Começa a chover ou dá uma trovoada, fica todo mundo meio apavorado, só vê aquelas cabecinhas saindo para fora da loja, olhando. Então, já o movimento, tem dia que entra 2 clientes, faço uma venda, entendeu? A gente está abrindo mais, realmente o pessoal tentar sentir que,
tem que voltar ao normal, precisa voltar ao normal, mas eu acho que vai ser bem lento, tomara que eu esteja enganado, mas é muita coisa ao mesmo tempo dando problema para o comércio. A Viviane é uma das proprietárias de um dos quiosques que foi carregado no dia 15 de fevereiro. Foi tudo muito rápido. Quando a gente viu a água vindo ali no início, perto das comportas, a gente tentou levantar algumas mercadorias, porque na nossa cabeça não pensamos que fosse a força da água daquele jeito, fosse levar os quiosques. Então, assim, não tem como a gente conter na hora o que vai acontecer, é tudo muito rápido, foi questão de 5 a 10 minutos, tudo estava sendo levado. Eu estava dentro do quiosque nessa hora, tentando colocar as mercadorias para cima. Quando os outros quiosques vieram na minha direção, meu quiosque foi partindo no meio e, infelizmente, eu tentei segurar alguma coisa, mas não deu. Tive que escolher ou ficar viva ou segurar alguma coisa. A loja tinha 2 anos e no dia ela recebeu mais de R$1.000 em mercadoria que foi carregado pela correnteza. Algo em torno de 40 a 45 mil de prejuízo que eu tive. Produtos, quiosque, tudo. E como que está sendo essa retomada de alguma maneira, de você vir aqui, montar de novo o quiosque, trazer as mercadorias, tendo de alguma maneira essa lembrança? Olha, primeiro eu tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar viva. Em segundo lugar, por ter recebido algumas doações. Esse quiosque que eu estou aqui foi uma doação para a gente poder recomeçar. Então, só tenho que agradecer a Deus, que graças a Deus que eu estou hoje podendo estar aqui novamente para poder abrir o nosso negócio novamente. Na tentativa de amenizar o cenário, algumas medidas têm sido adotadas. Na última segunda-feira, o programa Acredita Petrópolis foi criado. A parceria entre a Prefeitura e a Confederação de Dirigentes Lojistas vai disponibilizar uma linha de crédito para os empresários da cidade com um prazo de pagamento em até 60 meses. Os casos de estelionato seguem em alta em Petrópolis. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, em janeiro, as 2 delegacias da cidade registraram 204 ocorrências desse crime. O famoso crime de estelionato ocorre quando o criminoso engana a vítima para obter vantagens. Na maioria das vezes, ele está em busca de dinheiro. Com o avanço da tecnologia, principalmente do uso dos smartphones, os golpes também evoluíram na mesma proporção. Em Petrópolis, só em janeiro deste ano, foram 200 casos registrados nas 2 delegacias. O aumento nesse tipo de delito foi tão significativo nos anos de 2020 e 2021, que levou à criação, na delegacia de Itaipava, do Núcleo Especializado de Combate ao Estelionato. Para evitar cair no golpe, é preciso que as pessoas prestem bastante atenção, pois os criminosos estão cada vez mais criativos. As instituições financeiras, as operadoras de telefonia móvel, estão sempre alertando para os golpes mais recorrentes. Por exemplo, os bancos sempre comunicam aos seus clientes que nunca devem compartilhar as suas senhas através de contato telefônico ou mensagem de WhatsApp. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, o ISP, foram mais de 1.000 casos registrados na cidade só em 2021, um aumento de 66% se comparado a 2020. Esta é a primeira vez desde 2016 que o estelionato fica em primeiro lugar no ranking de crimes mais cometidos em Petrópolis. O Código Penal prevê pena de 1 a 5 anos para quem pratica este crime. Desde 2021, está previsto no Código a chamada fraude eletrônica, que prevê a pena de 4 a 8 anos para quem comete um delito se utilizando das redes sociais, e-mail falso e meios eletrônicos para obter informações da vítima. Caso você tenha sido vítima do crime de estelionato, é muito importante que você procure a polícia. Por quê? Desde o ano de 2019, o estelionato é um crime de ação penal pública condicionada à representação. O que isso significa? Significa que a polícia só irá investigar e o Ministério Público só irá perseguir judicialmente caso haja uma manifestação de vontade da vítima nesse sentido. A exceção a essa regra são os crimes de estelionatos praticados contra a administração pública, contra idosos, crianças ou pessoas incapazes. Esses crimes permanecem de ação penal pública, que serão investigados pela polícia, perseguidos pelo Ministério Público, independentemente da manifestação de vontade destas vítimas. Além disso, o especialista dá dicas para quem deseja fazer uma doação segura às vítimas da tragédia que atingiu Petrópolis para que não caiam em golpes. Com essa situação triste que nós estamos vivendo na nossa cidade, temos notícia de pessoas se aproveitando da situação para aplicar golpes. Então é preciso que você que queira ajudar, fazer uma doação, conheça a pessoa para quem você está doando, conheça a instituição para a qual você está doando.
Tente fazer contato com um conhecido da área, que conheça o trabalho ali desenvolvido, para evitar cair no golpe e assim deixar de ajudar quem realmente precisa. Um terreno na localidade do Caititu, em Correias, vai ser disponibilizado ao governo do estado para a construção de residências para as famílias desabrigadas e desalojadas por conta da tragédia que atingiu Petrópolis no dia 15 de fevereiro. Vão ser 300 unidades habitacionais para as vítimas da chuva que atingiu a cidade de Petrópolis no dia 15 de fevereiro. O governo do estado recebeu da prefeitura o terreno na localidade do Caititu, em Correias, para realizar as construções. O ofício foi entregue na reunião realizada com o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, no dia 1º de março, na sede da prefeitura. Nós trabalhamos visitando terrenos, compromisso de construir mais de 1.000 moradias para auxiliar aquelas famílias que ficaram sem suas casas, que estão no aluguel social. Além de disponibilizar o terreno, 7 milhões de reais do programa Somando Forças vão ser destinados para asfaltar as vias da cidade. Além da construção das residências, a prefeitura entregou também as 14 obras de contenção para o governo do estado. Das 14 obras do Parque de Encostas, apenas 40% delas foram iniciadas e 2 estão paralisadas desde 2018. O terreno do Caititu, adquirido pela prefeitura em 2013, teve pelo menos 3 chamamentos públicos para o início das construções. No entanto, eles não deram prosseguimento, pois o Ministério Regional de Infraestrutura, na época denominado de Ministério das Cidades, não fez os repasses para a continuidade da obra. O prazo para início, construções e o término, assim como a empresa responsável, ainda não foram divulgados. E você vai ver depois do intervalo. Pais e responsáveis denunciam a falta de ônibus para os alunos em Teresópolis. Ministério Público e Detran oferecem posto móvel para emissão de documentos em Petrópolis. Cervejarias de Petrópolis retomam as atividades. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. O retorno presencial das aulas trouxe problemas para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis, que dependem do transporte público. Para os pais e responsáveis, os veículos não comportam o número de passageiros. Nos horários de maior movimento, é possível ver crianças em pé próximas às portas. Olha a quantidade de gente, em um ônibus só, mais de 40 minutos o ônibus parado. O motorista desesperado porque já foi xingado e agredido verbalmente por passageiro que não tem paciência em esperar as crianças entrarem dentro do ônibus, porque não pode nenhuma criança, são tudo menor de idade, crianças entre faixa etária de 10 a 15 anos. O vídeo feito para um grupo de pais no aplicativo WhatsApp seria usado apenas para mostrar a situação dos alunos para a Secretaria de Educação, mas o conteúdo foi parar em outras redes sociais e viralizou. Eu estava indo trabalhar, deixei a minha mãe no ponto de ônibus aguardando pelo meu filho e ele não chegava. Chegando ali naquela localidade, eu me deparei com aquela situação onde eu vi o meu filho e desci para ver o que estava acontecendo. E foi toda aquela situação que está mostrando no vídeo. Motorista sendo agredido por outros passageiros, agredido verbalmente, por querer que não pegassem as crianças, e o ônibus parado ali mais de 40 minutos. Cenas como estas são comuns nas linhas Cruzeiro, Providência, Andradas e Volta do Peão. E desde que as aulas voltaram, a situação para os passageiros só tem piorado. Esses ônibus de Andradas, Providência, Peão, da Aviação de Deus, que estão passando lotados aqui em Pessegueiro e as crianças não estão cabendo dentro do ônibus. Ontem, meu filho ficou para trás cerca de 15 crianças
só vindo embora no ônibus de 20 para as 2 da tarde, chegando em casa 2 horas, sendo que o horário que eles saíram da escola era 12h20. Mais de 20 alunos ficaram para trás por conta da lotação. Os motoristas não estão parando nos pontos de ônibus. Prefeitura de Teresópolis, queremos uma solução. Os alunos da Escola Nardir Veiga são os mais afetados. Ela fica no 2º Distrito e na BR-116, uma das principais conexões dos bairros mais afastados com o centro da cidade. Então, quando os ônibus passam pela escola nos 2 sentidos, eles já estão cheios. A lotação está muito grande. Tem crianças que às vezes não conseguem pegar o ônibus porque tem pessoas na porta. E isso é perigoso. Uma criança ir ali e acontecer um acidente é muito fácil. E eu não vou deixar minha filha correr esse risco. Então, os alunos às vezes não estão conseguindo nem chegar no horário, que é 7 horas na escola, porque os ônibus também estão passando com atraso. Os ônibus às vezes estão passando com atraso, às vezes de 15, 20 minutos, meia hora, não está tendo hora nenhuma para esses ônibus aqui que está passando em Pessegueiro. A minha filha começou a estudar na segunda-feira agora, dia 14, e no primeiro dia de aula dela, que eu a levei na escola, ela foi praticamente pendurada, eu e ela, na porta da frente do ônibus, de tão cheio que estava o ônibus. E eu entendo que isso não é culpa do motorista, entendeu? As pessoas precisam sair para trabalhar, os estudantes precisam sair para estudar e a gente merece respeito. Os pais dos alunos que moram nos bairros mais afastados, como Pessegueiros, reivindicam que a empresa aumente o número de ônibus nos horários de mais movimento, ou que a Secretaria de Educação disponibilize um transporte exclusivo para as crianças. Então eu estou aqui como mãe, entendeu? Como moradora aqui de Pessegueiros, pedindo que, por favor, vocês tomem providência, coloquem mais ônibus, porque nossos filhos não são bois para andar assim, imprensado dentro de ônibus, sendo empurrado, pisado, assim como a gente também que trabalha na cidade, que necessita do ônibus e a gente paga a passagem, a gente não anda de graça. Então venho aqui pedir que, por favor, se tome providência sobre isso. Nossos filhos só têm apenas 11, 12 anos, então não há necessidade de eles estarem passando por isso. Então venhamos pedir que, por favor, olhem para nossas crianças, se preciso for, coloquem um estudante só para eles, para levar e buscar. Quem está errado é a empresa, passageiro que está com pressa vai andando. Tem que pegar as crianças, não pode deixar nenhuma criança para fora. Todo mundo tem direito de ônibus. Um posto móvel do Ministério Público, em parceria com o Detran, foi montado em Petrópolis para oferecer serviços gratuitos às vítimas da tragédia. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, em parceria com o Detran RJ, oferece às vítimas da tragédia em Petrópolis um novo posto de atendimento móvel para emissão de documentos. O veículo, que fica na Praça Prefeito Alcindo Sodré, no centro da cidade, começou a funcionar nesta quinta-feira e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Devido à enchente que teve no dia 15, eu acabei perdendo o documento meu e das minhas filhas. Aí a gente veio fazer a segunda via da carteira de identidade. Entre os serviços oferecidos estão a emissão de segundas vias de carteira de identidade, de carteira nacional de habilitação e outros documentos de regularização de veículos com atendimento gratuito. É uma coisa muito boa, porque inclusive eu vou fazer a minha averbação de voz, que ela está meio rasgadinha. 4 postos do Detran RJ funcionam na cidade para atendimento das pessoas que perderam os documentos na tragédia. Além da unidade móvel, outros postos funcionam no Parque Municipal de Itaipava, no Sesc Quitandinha e na Rua da Imperatriz e oferecem serviços gratuitos à população. Perdi lá na Rua Tereza, né, que a gente trabalha no som da rua. Aí, como na correria para lá, corre para cá, corre para lá, meus documentos caíram no chão, então molhou tudo. Além disso, equipes de psicólogos e assistentes sociais do MPRJ vão buscar as pessoas que precisam retirar novos documentos nos abrigos da cidade e encaminhar para o novo posto. O Circuito Cervejeiro de Petrópolis, que contam com as cervejarias do entorno do Palácio de Cristal e coração do Centro Histórico, está retomando suas atividades e decidiram dar continuidade às ações solidárias iniciadas após a última tragédia na cidade.
sofás e mesas vazias, mas o coração cheio de saudade. Esse foi o sentimento de quem trabalha nas cervejarias de Petrópolis, que nesta semana decidiram reabrir as portas. É de extrema importância a gente voltar a ter esse ânimo, a ter essa vocação, a trazer as pessoas para se distraírem, beberem uma cerveja. Com certeza é bastante importante. De acordo com Felipe, a cervejaria Odin não sofreu impactos diretos, já que a fábrica fica localizada em Itaipava e a região não foi atingida. Só que naturalmente ela tem um impacto indireto, né? A gente é uma cervejaria daqui, feita por gente daqui, funcionários daqui, a gente paga imposto aqui e a gente tem muitos clientes aqui na região, tá? Desde pequenos delicatessen, lojas especializadas até grandes mercados. E é natural que a gente já sentiu bastante o impacto da diminuição das vendas aqui na região. Tá? A gente já vinha de 2 anos de pandemia, já sofrendo bastante, agora com a questão da tragédia, a gente vai continuar sofrendo, mas a gente está forte, né? Assim, a gente teve danos e prejuízos materiais, mas toda a equipe está bem, todos saudáveis, alguns que tiveram alguma situação de tragédias pessoais, a gente está ajudando, está tentando ajudar ao máximo. Rodrigo Duarte é o organizador da Feira Deguste, uma das maiores feiras de cerveja na região serrana, e reconhece a importância da retomada do setor para o turismo na cidade. A retomada já estava começando a acontecer pós-pandemia, né? A gente começando a conseguir voltar aos trabalhos, muitos cervejeiros foram prejudicados, a Deguste mesmo ficou 20 meses, né, sem acontecer, e aí veio essa tragédia. Então, assim, cada vez mais a importância do consumo local, né? Compre do mercadinho, seu vizinho, compre cerveja de Petrópolis para ajudar realmente essa retomada a acontecer de forma mais rápida possível. Março, agora pós-tragédia, ainda estou conversando para entender se a gente vai conseguir realizar ou não a Deguste já no mês de março. Eu tenho a expectativa que sim, e estou também pleiteando outros municípios para que deem essa força para os cervejeiros de Petrópolis, que a gente consiga levar a Deguste para outros municípios, para conseguir, de novo, né, fazer essa retomada o mais rápido possível. Durante todo o mês de março, 5% das contas acima de R$100 vão ser doados para projetos e famílias que foram atingidas pela tragédia. Inclusive, agora a gente também está com um projeto agora interno do nosso circuito cervejeiro aqui, né, na rua, que a gente está criando um novo polo, né, com incentivo também para esse tipo de doação, né? Então a gente tem essa preocupação social, né? Fundamental passar essa ideia, né? E a gente tem que retomar, propagar cerveja boa, propagar alegria para as pessoas, né? Conforto também é fundamental, né? Esse conforto, a gente poder propagar isso e de uma maneira leve, né, e constante. Nos dias mais complicados da tragédia, a cervejaria Odin, em parceria com o projeto Aloha, viraram um ponto de recolhimento independente. E agora que a poeira abaixou, eles ainda querem ajudar quem sofreu com a inundação. Então aqui chegou um momento em que a gente entregava mais de 150 boletas por dia. Eram mais de 150 famílias atendidas individualmente, tá? E aí, assim, claro que ao longo desses 12 dias de muito trabalho, a gente viu muita coisa ruim, assim, pessoas se aproveitando e tal, mas a gente viu muita coisa bonita, muitos atos de solidariedade. Acho que isso é o que vale, isso é o que fica. Esse projeto hoje, ele deu continuidade, o casarão precisou abrir. Como eu disse, são 30 famílias aqui que dependem da gente, então a gente abriu no sábado e a gente embarcou esse projeto aqui para a Rua Monte Caseiros, número 65, em frente à Igreja do Sagrado. Então esse projeto continua e a gente continua precisando de ajuda. Aos poucos, a situação vai se normalizar. A mobilização e a solidariedade em prol das famílias atingidas pela tragédia no dia 15 de fevereiro não pode ser esquecido. Aqui nós tratamos todo mundo como Milord e Milady. Então, nós gostaríamos, né, nós das Duas Torres gostaríamos de abraçar cada petropolitano, né, se sofreu ou se não sofreu, se perdeu alguma coisa ou se não perdeu, porque nós somos um só, entendeu? E isso é fundamental. Eu teria vontade de abraçar todo mundo, né, de Petrópolis, todos se abraçarem e falar que a gente vai conseguir reerguer essa cidade.
Teresópolis conta, a partir deste semestre, com a primeira pós-graduação em Educação Especial e Inovação Tecnológica do Estado do Rio. O curso de especialização na modalidade semipresencial é voltado para professores da educação básica e profissionais que atuam em setores de apoio à inclusão e acessibilidade na educação superior do Rio de Janeiro. Vão ser ofertadas 1.500 vagas para 14 polos do CEDERJ. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de março, exclusivamente pelo site siga.ufrrj.br, e mais informações estão disponíveis no nosso site em tvc16.com. E você vai ver depois do intervalo. Cadastro de imóveis para o aluguel social é aberto no site da Prefeitura de Petrópolis. MPRJ instaura inquérito para apurar eventuais responsabilidades relacionadas aos 2 ônibus que caíram em um rio durante a tragédia em Petrópolis. Corrida para mulheres é adiada em Petrópolis. Petrópolis agora tem equipe multiprofissional para atendimento da população LGBTQIA+. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Foi aberto nesta semana, no site da Prefeitura, o sistema de cadastro para proprietários colocarem seus imóveis para o aluguel social. A medida visa agilizar a locação de imóveis e a disponibilidade de casas às famílias desalojadas em Petrópolis. Com o objetivo de facilitar e agilizar a disponibilidade de residências para o aluguel social, que será destinado às famílias desabrigadas e desalojadas por conta da chuva que atingiu a cidade no dia 15 de fevereiro, a Prefeitura de Petrópolis abriu por meio do site que aparece na tela um cadastro para os proprietários adicionarem os seus imóveis. O aluguel social vai ser disponibilizado em parceria com o governo do estado. A Prefeitura será responsável pelo pagamento de R$ 200 e o governo do estado com R$ 800. O sistema de cadastro foi aberto na última quarta-feira, dia 2 de março. Os interessados devem seguir um passo a passo, preenchendo um formulário com informações pessoais e os dados do imóvel a ser alugado. A inscrição é válida tanto para residências quanto para apartamentos. Para ter direito ao aluguel social é necessário o laudo da Defesa Civil, que deve ser solicitado por meio do site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br, ou presencialmente na sede do órgão, localizada na Rua Buarque de Macedo, número 128. As famílias que estão nos pontos de apoio estarão automaticamente inscritas no auxílio. Desde a última sexta-feira, o governador Cláudio Castro editou um decreto que faz a flexibilização do prazo da entrega do laudo. Então todos vocês que precisavam do laudo, agora tem até 60 dias para entregar o laudo da Defesa Civil de interdição ou de demolição da casa de vocês. Não se preocupem quanto à questão da documentação. Vocês podem dar a inscrição do CPF, do RG e posteriormente anexarem a documentação que precisam. O Estado vem flexibilizando para que a gente possa facilitar a vida de vocês. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se reuniu com passageiros e familiares de vítimas que estavam nos 2 ônibus da Petroita que caíram no Rio Quitandinha durante a enxurrada do último dia 15 de fevereiro. Após ouvir as vítimas, o MPRJ informou que instaurou um inquérito civil para apurar as responsabilidades sobre o incidente. Após ouvir as vítimas, o Ministério Público informou que abriu um inquérito civil para apurar as responsabilidades sobre o incidente. O objetivo do inquérito é coletar informações, depoimentos, documentos e a realização de outras diligências para subsidiar eventual ajuizamento de ação civil pública. Durante o encontro, os membros do MPRJ ouviram os relatos das vítimas, suas demandas e encaminhamentos diversos.
No último dia 15, vídeos dos passageiros tentando sair do ônibus enquanto eram carregados pela força da água circularam na internet. Já são 233 vítimas daquele dia que marcou Petrópolis. Durante a reunião, um dos pedidos realizados foi o auxílio aos familiares das vítimas, tanto com informações quanto nas buscas. De acordo com a Petroita, não foi possível recuperar as câmeras de segurança dos ônibus atingidos. Nas primeiras medidas, a promotoria requisitou que a Secretaria de Defesa Civil do município informe se havia agentes próximos ao local do incidente controlando o acesso de veículos à rua Washington Luiz. Em relação à aviação Petroita, solicitou os protocolos da empresa sobre situações de pânico e incêndio, além da indicação de quem eram os motoristas e cobradores dos ônibus. Petrópolis tem agora uma equipe de multiprofissionais responsável pela população LGBTQIA+. Os serviços vão ser oferecidos no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont. Psicólogos, endocrinologistas, atendimentos de enfermagem com realização de exames preventivos, além de avaliações clínicas e terapia hormonal. São alguns dos serviços que a nova equipe multiprofissional para a população LGBTQIA+, oferece em Petrópolis. Para a pessoa ser atendida, ela pode comparecer ao posto de saúde mais próximo à casa dela, que o enfermeiro de referência do posto vai fazer o encaminhamento para o centro de saúde. A gente tem o serviço de atendimento de enfermagem, toda consulta de enfermagem voltada para a criança, para o adolescente, para o pré-natal do homem trans, para a realização de exames preventivos de mulheres lésbicas, homens trans, mulheres bissexuais. A gente tem também o serviço de medicina, né, com a doutora Júlia Morelli, que faz todo o acompanhamento da questão hormonal, né, que a gente está iniciando o nosso trabalho de realização da terapia hormonal em pessoas trans aqui na cidade. A gente tem também o serviço de nutrição e de psicologia. Os pacientes podem procurar atendimento aqui, no Centro de Saúde Coletiva na Santos Dumont, às quartas-feiras, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. O encaminhamento pode ser feito por outros profissionais de outras unidades de atenção básica. Para as pessoas que estão passando pelo processo de transição hormonal, por exemplo, é importante que haja acompanhamento profissional. Quando você faz a realização de uma hormonioterapia no organismo de uma pessoa, isso gera diversas alterações no organismo. E o acompanhamento é de suma importância porque podem gerar alguns riscos, como riscos cardiovasculares, tromboembolíticos e coisas que devem ser acompanhadas por um profissional de saúde com os mínimos detalhes. E o acompanhamento da saúde mental é de suma importância não só para a população LGBTQIA+, mas para toda a população no geral. Então, como as questões do hormônio elas mudam não só fisiologicamente, mas também mudam em muitas questões psicológicas, podem intensificar algumas questões, o acompanhamento psicológico é de suma importância para os nossos pacientes. Para os pacientes que não possuem cadastro no centro de saúde, é preciso apresentar os documentos de identidade, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. É de suma importância a gente trazer e firmar esse atendimento na cidade, porque é muito importante para a população LGBT ter essa visibilidade hoje no nosso município, que já acontece em diversos outros municípios da cidade. E é basicamente isso. Espero que o nosso serviço continue, que a gente tenha cada vez mais demanda dos pacientes e que a gente possa continuar o nosso trabalho aí no decorrer dos anos. A Concer informou que uma carreta de grande porte vai subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida em uma operação prevista para ocorrer entre 11h59 da noite de segunda-feira e 4 horas da manhã de terça. A reversão da pista de descida vai exigir a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102 no sentido Rio de Janeiro. A operação vai ser necessária porque o veículo tem 47 metros de comprimento, não sendo possível sua passagem por determinadas curvas da pista de subida. Equipes da Concer e da PRF vão acompanhar a operação, que ainda pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. A Corrida para Mulheres, evento realizado em Petrópolis em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi adiado por conta da tragédia do dia 15 de fevereiro e, mais uma vez, por conta da pandemia. A quarta edição da Corrida para Mulheres, realizada em Petrópolis em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi adiada. Por conta das chuvas que atingiram a cidade no dia 15 de fevereiro, o evento, que ocorreria neste mês, foi remarcado para março. Esse ano, devido à pandemia e o que aconteceu aqui em Petrópolis também, né? Com essa nossa tragédia, a gente teve que adiar para março, né? Então, a gente vai ter no dia 22 de março a quarta edição,
né? O 4º ano que a gente está fazendo. O ano passado a gente fez ela de forma virtual, esse ano a gente volta com forma presencial e a gente tem bate uma média de 300 a 350 atletas. O circuito engloba 7 quilômetros e passa por alguns trechos do centro de Petrópolis. A largada é dada na Cervejaria Boêmia. O percurso sai da Boêmia, contorna a Praça da Liberdade, aí vai para Barão, até a delegacia, retorna pelo outro lado e termina na Boêmia, entendeu? Dá 7 quilômetros. Esse ano nós também teremos a caminhada de 3 quilômetros. A caminhada ela larga da Boêmia, já cai na Rua da Única e vira na primeira ponte, antes ali da Faculdade de Medicina, né? E aí retorna. A corrida engloba 3 categorias e, independentemente das condições climáticas, o evento é realizado. A nova data estipulada para a realização da corrida é dia 22 de março. Assim como a corrida para as mulheres, Alexandre ressalta a importância de eventos voltados para o público, pois reforçam diversas questões no mundo do esporte. É fundamental isso, né? A gente fazer atividades para a mulher, até porque quando a mulher participa da atividade física, por exemplo, quando a mulher vai para a academia, o homem, minha esposa está se cuidando, se ele não faz atividade, eu também vou fazer. Quando a mulher vai para a academia, ela tem o poder de trazer a família junto. As inscrições para a Corrida das Mulheres ainda estão abertas e podem ser realizadas por meio das redes sociais ou no site www.peixepersonal.site. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.